Olá, boa noite. Hoje acordei inspirada. Interessante que as questões que eu acordei com as tais frases na minha cabeça, depois, ao longo do dia, eu pensei assim: essas eram as frases, as perguntas e muitas das vezes os temas e as indagações que vinham para mim no tempo do consultório, no tempo que eu atendia na clínica. Muitas vezes, assim, de acordo com as situações que as pessoas estavam vivendo, vinham questionamentos, vinham perguntas e vinham questões. Eram levantadas questões que muitas das vezes eu refletia posteriormente, quase que sempre, a partir de um atendimento que viesse algo de um ser humano, de uma pessoa que eu estava ali tentando cuidar, acolher, zelar pelo melhor para esta pessoa, para a história daquela alma. Eu me colocava em meditação e pedia que os mestres viessem me orientar, pedia que a verdade viesse através de mim. Eu acabei compilando muitos conteúdos, né? Reunindo informações e tenho muita coisa guardada, enfim. Aí eu acordo com todas essas perguntas, com todos esses questionamentos que eu vou trazer para vocês. Não prometo que eu fale sobre tudo isso hoje, então talvez eu divida essa live em duas. Mas hoje eu quero ler todas as questões pelas quais eu acordei com isso na mente. E aí a gente vai passo a passo aqui, eu fiz um roteirinho, a gente vai passo a passo falando sobre cada aspecto, sobre cada condição, e aí a gente vai concluir isso até que todas elas estejam respondidas e sejam trazidas, porque o que eu entendo? Que isso que veio para mim, que brotou para mim hoje de manhã, com certeza tem a ver com o momento que nós estamos vivendo. Bom, vamos lá? Eu vou listar aqui, vou falar passo a passo um pouco de cada tópico. Primeira questão que veio é: o destino traçado de uma alma, de onde vem? Como se dá o destino de uma alma e como que isso acontece? Aí a outra questão é: dentro desse percurso, quais as probabilidades, acertos e desvios que uma alma é capaz de trilhar? Quais as razões e o porquê tantas pessoas falam em escolhas e consequências? O planejamento e retorno da alma, quem é que faz? Quem cuida desse processo de planejamento da vinda de uma alma? E quando esta alma retorna, ao cuidado de quem esta alma fica? Quem fica junto desse processo? Quem que participa dessa construção, cocriação, entenderam? Tipo assim, existe uma equipe por detrás, quem é que faz esse processo todo? Quem que ajuda? Aí a outra, vamos descendo aqui as questões todas que eu acordei com tudo isso hoje, gente, é muito conteúdo. Definição do destino de todas as almas na era de Aquário e ou transição planetária. Isso eu tenho plena certeza de que eu estava com alguém esta noite e nós conversávamos sobre isso. Quem irá cuidar desse processo de alinhamento das almas que irão ficar? Vamos descendo, mais uma. Causas e efeitos. Por que esta alma nasceu assim? Os questionamentos das situações dos destinos de cada alma quando existem. Quem responde isso? Linhas de tempo, linhas atemporais, vidas paralelas, experiências cocriadas ao mesmo tempo de uma alma subdividida. É longo o negócio. E a outra seria o tempo de relacionamento das almas. Esse eu confesso que isto aqui é algo que muitas pessoas têm me perguntado. O tempo de relacionamento das almas. Josi, eu não estou num relacionamento legal, eu posso encerrar isso ou vou criar karma?
dentro disso. Existe mesmo intervenção divina? Gostaria que você falasse um pouco sobre intervenção divina, ok? Eu listei aqui. E a última que eu fechei nesse pacote com várias questões: se tudo está dentro do plano divino da alma, por que existem conselheiros do karma? Para que esses seres existem? Então, vamos lá? Vamos tentar responder isso passo a passo? Vamos começar aqui o processo de responder, de refletir junto com vocês e deixar aqui gravado essas ideias, essas formas de pensamento, essas reflexões, porque realmente eu parando para olhar aqui agora mais ainda, isso aqui é a minha vida de 25, 27 anos de consultório, de atendimento diário. Eu atendia uma demanda bem grande por dia, tinha sempre uma grande lista de espera. Trabalhei com apometria, trabalhei com regressão, com vidas passadas, trabalhei com alinhamento energético, com expansão de Kundalini, trabalhei com muitas questões, muitas técnicas, né? Jornada interdimensional, que era a cura de fractais. Fiz por muito tempo atendimento estelar, né? Retirada de chips, implantes, essas coisas todas. Isso eu fiz por 25 anos a mais. Eu não atendo mais. Várias pessoas continuam me perguntando, eu não estou mais em consultório, não consigo dar conta mais dessa demanda com a demanda dos workshops que eu trabalho. Então, eu deixei essa parte de lado. Foi preciso, foi necessário. Vamos começar pelo primeiro tópico e vamos combinar assim. Atingindo um tempo de gravação aqui, eu não vou me estender para não ficar muito longo, mas eu hoje estou aqui para me comprometer com vocês que todo esse conteúdo eu vou trazer na sequência. E vamos tentar fazer esse processo o quanto antes, ok? Para a gente fechar todos os temas. Então, vamos lá. A primeira é: destino traçado, de onde vem e como se dá, como acontece o destino de uma alma. Eu acredito que a gente vem para cá com um traçado inicial. Acredito na participação de seres que nos ajudam a alinhar esse destino. Por exemplo, eu fico imaginando o tempo que os seres que trabalham com isso, que eu acredito que sejam os conselheiros, né? Tem todo um trabalho por detrás desses bastidores da vida que às vezes a gente não para pensar. Como será que eu caí nessa família? Por que foi selecionado nesse momento essa minha mãe terrena? Por que foi selecionado o determinado pai? Isso eu sempre me perguntei. E, consequentemente, a família que eu pertenço. Os laços familiares. Bom, eu acredito que essa seleção seja em função de uma profunda avaliação de várias vidas pelas quais eu tive até chegar nessa. Então, assim, às vezes em consultório vinha muito essa coisa assim: eu nasci com uma tendência, então isso é da minha genética. Bom, eu dizia assim: antes de mais nada, o que existe é genética espiritual. Mas, Josi, o que é isso? Eu tentava explicar. Por que eu me encaixei para esse plano co-criador divino da minha vida, da minha existência agora, desta encarnação, deste momento? Por que eu tenho esse pai e essa mãe? Consequentemente, a genética espiritual, ela vem em primeiro lugar, que inspira eu estar encaixada neste programa com esta família. Porque era necessário, com certeza, eu fazer todo esse processo de vinda junto deles, porque eu tinha assuntos a serem trabalhados com esta família, em primeiro lugar. Como uma pessoa, como uma personalidade encarnada, eu vim com uma tarefa com essas pessoas, certo?
Então, essa programação, respondendo então a essa pergunta, ela existe para proporcionar que a gente, numa sequência de vidas, numa sequência de experiências a serem vividas, nós tenhamos a adequada condição e preparação e os recursos internos que a gente realmente traz para que a gente possa sanar as questões pendentes com estas almas. E às vezes a gente tem questões pendentes com uma ou outra alma deste encaixe. Porém, estas pessoas, este pai e esta mãe, vinculavam N pessoas da esfera evolutiva do momento reencarnatório de todas as almas ao redor. Então, às vezes, a gente pode parar e pensar assim: eu vim com uma mãe e um pai, então a minha relação em primeiro lugar, é com essas pessoas que eu tenho que lidar, trabalhar com alguma coisa. Mas às vezes eles só são o veículo e não são a condição. Então a gente precisa olhar para a gente entender por que estou vivendo aqui. Às vezes as pessoas me perguntavam assim: não sei por que eu me mudei de São Paulo para cá. Eu pensava assim: não sei por que eu nasci numa cidade tão gelada. Por que eu estou em Curitiba? Eu demorei para responder essa pergunta. E existe uma razão espiritual para eu estar em Curitiba. Muitos anos depois eu vim a saber. Mas as pessoas traziam esses questionamentos. Eu intuí que eu precisava mudar de cidade. Eu senti que eu precisava estar aqui. Tudo isso faz parte de um programa, de uma programação de retorno da alma, porque às vezes as pessoas que são primordiais desse reencontro, elas não estão nesse primeiro encaixe. E quem que faz todo esse processo? Vocês já pensaram que para você chegar aqui, tem que estabelecer quem vão ser os pais, quem vão ser os irmãos, quem vão ser os parentes mais próximos? Quais são as linhas de trabalho que você vai exercer? Bom, primeiro tem a linha de estudo. Em que lugares que você vai estudar? Que almas você vai precisar encontrar? Porque às vezes faz parte do trajeto dessa alma um professor específico. Eu tive, na minha história, uma paixão muito grande por uma professora que assim foi. Eu olhei para os olhos dela e eu reconheci aquela alma. Eu tinha 14 anos. Eu nunca mais esqueci ela. Porque ela era uma pessoa especial na minha linha de vida, na minha experiência reencarnatória. E ali foi um grande presente. Aquele ano eu fui presenteada por aquela pessoa no meu caminho. Então, tudo isso faz parte da necessidade de reencontro de almas do projeto chamado Projeto de Vida Terrena. E quem que está por detrás de toda essa operação? Quem é que faz todo esse trabalho? Não é um trabalho fácil, porque às vezes, quando você retorna, tem uma peça-chave. E essa peça-chave, por alguma razão, interrompeu a vida anterior e desencarnou antes do tempo dela. E aí agora, essa peça-chave não está pronta para reencarnar no mesma fração de tempo que eu, para que a gente pudesse se encontrar em determinado ponto e poder resolver as nossas questões. Mas então pode deixar essa alma de fora? Às vezes ela é a mais importante. Então, tudo isso parece ser fácil, a reprogramação, o retorno à Terra, mas não é. Então, nessa hora, nós temos pessoas, seres especializados para organizar a sequência correta, a forma alinhada de poder acontecer esse projeto que cada pessoa tem em seu próprio nome. Nós temos pessoas, e eu acredito que seja o conselho kármico, e nós temos aqui esse destino, então, mais ou menos traçado, tá? Nós, quando a gente retorna com uma linha de acontecimentos mais ou menos necessárias que são
o processo de resgate. Aquilo vem com a gente vem com aquele pacotinho, mas já respondendo a segunda questão aqui, probabilidades, acertos e desvios. Quando a gente vem com determinada proposta. Então, de repente, eu olho hoje para as pessoas que estão perto de mim e eu entendo que tem pessoas chaves, pessoas muito próprias para estar comigo nesse momento. Eu tenho pessoas muito especiais na minha encarnação que eu chamo de almas prioritárias para que as minhas direções, os meus direcionamentos, eles sejam assim uma soma no meu processo de missão de vida, missão de alma. Então, são almas caras, almas que já tiveram comigo em momentos primordiais no passado e hoje elas são peças chaves para me ajudar a construir a missão de vida que eu trouxe. Por quê? Uma coisa é você reencarnar com um projeto de probabilidades. Então, a personalidade traz uma história para ser organizada. Porém, nós não temos só esse aspecto. Nós temos o aspecto de quanto mais próximo do projeto a gente se alinha, mais preparados nós estamos nos sentindo e fortalecidos, ancorados na nossa real verdade, para que a gente possa desenvolver a missão da vida que nós também trazemos num paralelo muito próximo. A personalidade evolui e quando ela alcança determinado patamar, ao mesmo tempo ela contribui. Ela vem como um trabalhador da luz. Então, a gente tem essas duas tarefas que são muito importantes. Bom, as probabilidades são as alternâncias que eu acredito que sejam mais uma intervenção divina, não vou ainda falar nesse tópico específico que tem lá embaixo, né? Mas assim, as probabilidades são os traçados da alma que são mais ou menos aquilo que nos favorece. Então, é possível que em determinado momento você tenha uma oportunidade assim, assim, assim. São probabilidades que são traçadas e que fazem parte do seu projeto. Isso uma vez o Serafis Bey falou muito comigo sobre isso. Como eu falei no começo da live, né? Às vezes as pessoas saíam do consultório com tantas questões e eu ia meditar e dizia, por favor, alguém vem aqui conversar comigo. Os acertos e os desvios. Bom, os acertos são quando a gente deixa o coração nos levar. O coração, ele aquece, ele nos inspira e a gente sente que é naquela direção. Então, as probabilidades que são impulsionamentos divinos, que são mais ou menos os traçados da alma, né? Quando a gente se deixa levar pelo amor, pelo coração, que a gente se identifica, né, com amorosidade, eu vou fazer isso, eu senti que é isso, eu vou por esse caminho, agora eu vou fazer essa mudança. Então, esse é o coração que aquece e que fala mais alto, e quando a gente não se deixa dominar pela personalidade que já está cheia de ideias, ideais, objetivos, enfim, que às vezes é o desvio. A gente tem esse conflito, o coração fala a verdade, a mente às vezes fala outra coisa. Então, existe a possibilidade da gente se desviar ou dificultar. Eu digo assim, desviar totalmente, eu acho difícil. Porque a gente desvia aqui, por um período, às vezes a gente fica num erro, assim, numa questão não tão assertiva, numa direção não tão assertiva, mas lá na frente, às vezes, a gente tem uma oportunidade e a gente acaba mudando isso e a gente acaba retornando. Então, às vezes a gente está com um direcionamento e a gente não sabe para que lado vai e a gente vai para o lado oposto ao qual a gente devia ir pelo coração, pelo chamado do coração, pela intuição, pela sensação de leveza. Às vezes, não, eu vou fazer isso aqui, tipo, e daí você desvia. Vai pelo outro.
Mas vai existir lá na frente sempre uma oportunidade que você vai poder fazer novamente esse alinhamento. Agora, claro que existe as pessoas que às vezes entram num processo de desconexão muito grande, não conseguem sentir o que é verdadeiro, não conseguem dizer eu não me identifico com a verdade que todo mundo fala. Aí fica um pouco difícil, porque é uma pessoa que está se deixando levar pelo dia a dia mecanicamente, ela não está sentindo, ela não está respirando, ela não está querendo estar na sua divina condição. A gente fala muito Deus, mas eu chamo de Deus e falo de Deus, enfim, vários momentos eu coloco assim, mas o meu Deus é a minha divindade em primeiro lugar. E eu devo total afinidade e responsabilidade com esta alma divina que eu sou, como uma personalidade agora. Eu preciso chegar nisso, eu preciso despertar esse divino criador que eu sou. Porque eu estou aqui para co-criar em Deus, em nome de uma energia superior, em nome de uma condução maior e divina, né? Então, a gente vai precisar ter essa identificação com a conexão divina para que a gente possa evitar os desvios. Bom, vamos para a terceira. Escolhas e consequências. As pessoas não gostam de falar disso. As escolhas e consequências, as pessoas não gostam porque tem um número muito grande de pessoas ainda que não se identificam com a autorresponsabilidade. Elas não entendem que a grande responsabilidade de atingir bons resultados ou não depende daquilo que ela define ser. Então, escolhas e consequências, é claro que para cada escolha que você faz, vai ter uma consequência. Mas essa escolha pode te levar a uma consequência altamente positiva. Então, tá tudo ok. A questão é que as pessoas não gostam de olhar, é que elas querem resultados diferentes das quais as escolhas a conduzem. Entenderam? A pessoa não pensa, ela age impulsivamente, ela vai fazendo e de repente as coisas começam a retornar para ela e ela diz, mas credo, mas o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com a minha vida? Por que tudo isso está vindo assim? Porque ela não analisou quando ela escolheu, quando ela decidiu determinadas questões, ela não pensou, ela não refletiu sobre as escolhas dela. E refletir sobre as nossas escolhas é o básico, né? A gente pensar e analisar, refletir e deixar a inspiração que venha do alto tocar nosso coração de verdade e a gente sentir a verdade. Puxa, é isso. Eu sempre digo que o plexo solar, quando você pensa numa ideia, vou fazer tal coisa, quando você sente aquele aperto no plexo solar, pare, pense de novo, porque a dúvida mora no plexo solar. Aquela sensação assim na boca do estômago, que é o plexo solar, que é o chakra das decisões, né, das direções, a gente às vezes se deixa influenciar de forma diferente da nossa verdade real. O que realmente me faz bem? Eu me deixo influenciar por outra pessoa e quando eu vejo, eu vou ter resultados que eu não gostaria de ter. Eu sempre digo também que se você está em busca de resultados diferentes, você tem que entender que você tem que oferecer algo dentro daquilo. Então, você vai obter resultados que são na mesma linha daquilo que você direcionou. É assim que funciona. E às vezes a pessoa não tem essa resposta dos resultados assim muito rápida, sabe? Às vezes demora muito tempo para as pessoas entenderem que aquela escolha que ela fez trouxe tudo aquilo. Às vezes as pessoas não conseguem fazer a ponte de que o que ela está vivendo é causa e consequência daquilo que ela fez ou daquilo que ela deixou
por fazer, deixou de fazer, ela se absteve daquilo que era necessário, não participou, ela não se envolveu, e aí as consequências vêm. Planejamento e retorno da alma. Um pouco acho que eu já até coloquei sobre isso, mas assim, tem a ver com destino traçado, acho que eu falei um pouco isso já na primeira. Não vou fugir desse tema, sabe? Não vou trazer outro conteúdo mais complexo. Vamos deixar mais simples a questão. Mas o planejamento e retorno da alma tem a ver com o que você está fazendo aqui. Eu vou usar isso, tem uma razão. Tive uma visão agora. Só um minuto, pessoal, que veio uma coisa bem forte para mim falar aqui. Planejamento e retorno das almas que estão indo embora. Muitas almas desencarnaram há poucos dias em vários lugares do mundo, por várias situações. Nós tivemos os irmãos do sul do nosso país, nós tivemos outros lugares que também tiveram fatalidades muito gigantes assim, um volume grande de pessoas na Nova Guiné, mais de 2.000 pessoas soterradas ao mesmo tempo, e outras tantas coisas que vêm acontecendo, né? Então, assim, o planejamento e retorno dessas almas, algumas dessas almas irão retornar ainda a esse plano, rapidamente. Pouquíssimas. Destas todas que estão desencarnando, eu não esperava por isso, me perdoem, eu estou um pouco emocionada. Eu chamei bastante seres para fazer essa live e eles estão todos aqui comigo. Então, eles pedem para mim dizer que 10% dessas almas irão retornar rapidamente ao plano terrestre, porque fazem parte desse processo ainda dentro desse novo alinhamento terrestre, mas a grande maioria, e a Mãe Maria que está aqui, ela pede para dizer para vocês que a grande maioria dessas almas que desencarnaram, elas tinham um planejamento prévio de desencarnar rapidamente, de forma catastrófica, como foi. Aí a gente não pode questionar, né, Mãe Maria que está falando. Ela está pedindo para me lembrar, para todos, que houveram outras mensagens que ela trouxe e que ela dizia exatamente isso. Muitas e muitas almas que irão desencarnar são almas que estão dentro de um grande planejamento terrestre de retorno à casa do Pai. Essas almas que estão retornando, elas têm novos planejamentos para a continuação da sua evolução. Algumas fora da Terra e outras vão ocupar o plano espiritual por algum tempo, não posso chamar isso de anos, porque algumas almas que estão desencarnando, elas irão ocupar o campo espiritual por bastante tempo, até que a Terra esteja pronta e esteja aqui sendo vivido o plano da nova Terra. E essas almas vão precisar aguardar as transformações terrestres, porque fazem parte deste momento. Não contava com isso, gente. Eu tô embargada aqui. Não sei se eu consigo continuar. Mas é isso. Então, planejamento e retorno das almas será feito por grandiosos seres que são os conselheiros, que eu gostaria que tivesse um outro nome, sabe? Eu ainda chamo de conselho kármico, mas quando eu falo conselho kármico, eu nunca na minha vida eu senti esse nome de uma forma pejorativa, assim, no tipo, eles estão ali para castigar. Nunca, eles são seres amorosos demais e eles nos ajudam em todo esse aspecto de retorno, de avaliação, de impulsionamento. Tem almas que reencarnam
e elas têm uma meta gigante para uma encarnação inteira. E essas almas, às vezes, eu já encontrei em alunos meus, dentro do Jornada do Despertar, já encontrei almas que tiveram os raios de encarnação modificados, porque a pessoa já deu um upgrade e ela está aqui ainda super jovem. Então, quem ajuda essas pessoas nesse novo impulsionamento? Ela está encarnada. E isso é típico da era de Aquário, que a pessoa não precisa desencarnar e retornar, entrar no processo de renascimento de novo. E ela não precisa, ela já deu o upgrade e ela está com um corpo saudável e ela vai dar continuidade no plano divino já dentro desse mesmo corpo. E isso quem que proporciona? Quem que nos ajuda nesse processo todo? São os conselheiros do karma, do Dharma, né? Eles são conselheiros do Dharma, na verdade, porque eles sempre estão prontos a nos ajudar a fazer os ajustes necessários nessa dinâmica toda. Em tempo de era de Aquário, na plena transição planetária, a energia está muito mega gigantemente grande, intensa, e muita coisa está fora do esquadro, digamos assim, que não era desta forma que funcionava. Então, existe um mecanismo de adaptação permanente de todo esse processo que só é possível com esses seres maravilhosos que nos ajudam a impulsionar a vida, dando continuidade. Assim como também nos ajudam, né? Quantas dessas almas que Mãe Maria acabou de afirmar, que se foram e que elas irão retornar num breve futuro, mas elas vão precisar aguardar a energia da Terra estar compatível com aquilo que elas alcançaram. Olhem que lindo isso, né? São almas que se doaram dentro de um processo até de desencarne doloroso, mas elas adquiriram um quantum tão grande, um pósitum tão grande de processo evolutivo, que elas já era o resgate final que elas precisavam, o alinhamento final dessas almas, e aí elas retornam na nova Terra já com uma grandiosa condição energética. Gente, eu não consigo continuar, até teria um gás aqui para poder dar conta, mas eu tô precisando interromper. Eu vou precisar me trabalhar energeticamente, entrou muita coisa, inclusive o volume de almas que está na minha linha de tempo nesse momento agora é muito grande. E eu vou interromper a live, vou fechar ela. Eu agradeço imensamente, porque se vocês estão aqui, vocês sustentaram isso. Porque eu gosto de fazer as lives muito conectada. E se eu fico acompanhando, tentando responder, eu já me perco, então não faço nenhuma coisa nem outra. Por isso eu não aviso, eu deixo gravado. Eu trabalho de uma forma diferente, né, das pessoas, mas eu estou sempre disponível para a espiritualidade. E quando eles me chamam, eu faço de tudo para atender na mesma hora. Eu ia deixar para amanhã de manhã, e aí eu estava fazendo a minha sopinha lá na minha cozinha há pouco. E aí Mãe Maria veio, interrompeu e disse: filha, eu preciso que você fale hoje. Então, por isso que eu subi aqui para o meu escritório e deixei tudo lá e vim conversar com vocês. Agora dá super para entender, né? Que de alguma forma essa informação vai ajudar alguma pessoa. Então tenham paz no coração, aqueles que perderam entes queridos, tenham paz no coração, tá tudo certo, tá tudo dentro de um plano divino. Mãe Maria e os seus anjos e todos os seres que fazem parte desse processo construtor hoje da nova Terra, eles estão atentos, eles estão trabalhando por cada uma das almas que se foram. Acalme seu coração, deixe a vida continuar, aceite a continuação da vida, faça o melhor que você puder dentro disso, que é a sua verdadeira missão do agora. Para vocês, uma boa noite, um grande beijo, beijo, até a próxima então.